O funcionamento do corpo humano produz uma série de resíduos que têm que ser excretados por alguns órgãos excretores do nosso organismo. Ao contrário do que muita gente pensa, o rim não é o único órgão excretor que nós possuímos. Quer saber quais são os outros? Fica ligado nessa aula que depois da vinheta tem sistema excretor para você. O que é excreção? Excreção é a eliminação de um produto tóxico produzido pelo nosso organismo. Professor, eu não me alimento de coisa tóxica. Eu sei, mas o funcionamento do teu corpo acaba gerando esse resíduo. Funcionamento como? Vamos acompanhar aqui, ó. Por exemplo, o fígado. O fígado é um órgão que todos vocês conhecem. O que acontece? O fígado, ele na hora que vai fazer a metabolização, principalmente de proteínas e ácidos nucleicos, o nosso DNA e o nosso RNA, ele acaba então gerando resíduos. E esses resíduos, que são compostos nitrogenados, têm que ser eliminados para o meio externo, beleza? Basicamente, que resíduos são liberados? São liberados os resíduos do tipo amônia, ureia e o ácido úrico. Ácido úrico. Professor, a gente libera qual? Calma. Vamos por partes, beleza? Amônia, ureia e ácido úrico são compostos que nós chamamos então de compostos nitrogenados. E esses então são eliminados. Então perceba, eles são produzidos no fígado, são jogados na corrente sanguínea e na corrente sanguínea eles são levados a um órgão excretor, que no nosso caso é o rim, então vão ser eliminados. O vestibular costuma perguntar muito que tipo de resíduo cada animal acaba excretando. Então é fundamental que a gente tenha conhecimento de, ao longo do reino animal, qual dos filos excreta e a forma como excreta, ou seja, o órgão excretor e qual dos compostos nitrogenados é o principal órgão excretor dele. Beleza? Ah, professor, mas eu vou se perder-me todo. Calma aí, vamos fazer um resumex agora legal. Por exemplo, o animal pode excretar amônia. O animal pode vir a excretar amônia. O que você tem que saber da amônia? Você tem que saber que a amônia é um produto muito tóxico. Muito tóxico. Como ele é um produto nitrogenado muito tóxico, eu tenho que eliminar com uma grande quantidade de água. Ou seja, para eu me livrar deste produto tóxico, eu tenho que jogá-lo numa quantidade muito grande de água para que possa dissolver essa amônia, sem risco para o animal que está excretando na forma de amônia. Aí tu vai pensar, professor, quem são os animais que excretam amônia? Como eu jogo fora com muita água, tem que ser animal que vive na água. Quem são esses animais, então, que excretam amônia? Os invertebrados. Aquáticos, os peixes ósseos, ok? E os anfíbios no estágio larval. Ou seja, quando ele é uma larva, ou seja, o girino. Então você percebe que são animais que vivem no meio aquático, logo podem se dar ao luxo de excretar amônia porque eles estão no meio com muita água, beleza? Aí tem aqueles animais então que excretam na forma de ureia. A ureia, qual é a característica da ureia, professor? Ela é tóxica, mas menos tóxica que a amônia. Então, ela ainda é tóxica, então eu preciso de um pouco de água, só que como ela é menos tóxica, eu vou gastar menos água. Então, ela é menos tóxica, eu jogo fora com uma quantidade menor de água. Perceba que a água não é zero, é uma quantidade menor comparada à amônia. Quem são os animais que excretam na forma de ureia? São os mamíferos, por exemplo, nós, tranquilo? Os anfíbios, na sua fase adulta, então o girino, amônia, o sapão, ureia.
As tartarugas terrestres, e por último, os peixes cartilaginosos. Professor, mas peixe não vive na água? Por que ele não excreta amônia? Porque ele não quer. Ele vive na água, poderia excretar amônia, mas excreta ureia. Isso acontece, beleza? E por último, tem aqueles animais, então, que vão excretar na forma de ácido úrico. Excretar na forma de ácido úrico tem a sua vantagem. Qual é a vantagem? Como o ácido úrico é praticamente atóxico, percebe que eu vou escrever atóxico, mas ele não é totalmente atóxico. Ele é praticamente atóxico comparado à amônia e à ureia. Então eu vou precisar de uma quantidade mínima de água. Ok? Então, praticamente não sai nem forma líquida. Ali é uma forma pastosa. E muitos animais, essa forma pastosa da excreção está junto com a eliminação de tubo digestório. Ou seja, as fezes e a urina se juntam numa forma pastosa. Não são em todos, mas em muitos. Beleza? A quantidade de água é mínima, porque praticamente ele é atóxico. Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso, então, são os répteis. As aves e os invertebrados terrestres. Belezinha? Então, antes a gente entrar no órgão excretor humano, que é o que nos interessa na aula de hoje, é bom lembrar a forma mais comum de excreção, a característica deste composto nitrogenado e quem são os animais que acabam excretando dessa forma. Lembrando, quando é amônia, a gente chama o animal de aminotélico. Quando é ureia, urotélico. Quando é ácido úrico, uricotélico. Beleza? Aminotélico, urotélicos, uricotélicos. Belezinha? Vamos agora ver quais são as funções e quais são os principais órgãos do sistema excretor. Gente, vamos lá então. Quais são as funções do sistema excretor? Para que eu tenho sistema excretor? Então, basicamente, a gente já conversou sobre a primeira, né? A primeira função é essa: eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo metabolismo ou acumuladas ao longo do seu metabolismo. Então, eu elimino essas substâncias tóxicas, beleza? Mas não é a única função. Qual é a outra função? Como a gente está eliminando substância tóxica, vamos usar a cabeça, vamos usar a lógica. Como nós estamos eliminando substância tóxica, e geralmente elas são tóxicas, elas têm que ser eliminadas junto com a água, eu faço, de certa forma, então, uma regulação osmótica do corpo. Uma vez que eu mexo na concentração, uma vez que eu mexo na quantidade de água dos tecidos, beleza? E se eu mexo nessa quantidade de água, fazendo essa regulação osmótica, eu também posso acabar regulando, fazendo então uma regulação do pH do corpo. Então, é função sim do sistema excretor uma regulação do pH, do potencial hidrogeniônico do nosso organismo. Beleza? E por último, já que eu mexo na água, vale a pena lembrar também que o sistema excretor é muito usado na regulação da pressão arterial. Tá? Professor, mas o que tem a ver a pressão arterial com o sistema excretor? Tem a ver com o volume sanguíneo, quantidade de água no teu organismo. Então, dessa forma, você vai ver numa videoaula seguinte que dessa forma eu consigo regular a pressão arterial mexendo com o meu sistema excretor. Belezinha? Então, gente, quais são os principais órgãos excretores do corpo humano? Vamos falar aqui do corpo humano. Pele. Professor, pele. Ah, eu achei que fosse o rim. Calma aí. Pele. Eu não consigo eliminar sais e água pela pele? Sim ou não? Então, a pele é um órgão excretor do corpo humano. Outro órgão excretor, o fígado.
Professor, mas o fígado não só transforma o metabolismo, DNA, proteína, em amônio, ureia e ácido úrico? Também. Mas o fígado, ele produz a bile, né? E ele utiliza a bile lá na emulsificação de gordura, no sistema digestório, ele já aproveita e quando solta esses sais biliares, ele solta junto algumas substâncias tóxicas presentes lá no fígado. Então a bile, a eliminação da bile no tubo digestivo é uma maneira então de nós também excretarmos um resíduo, algum acúmulo ou algum resíduo do nosso corpo humano. Beleza? E o mais importante, não que seja o mais importante desses órgãos, mas o que todo mundo nunca assinala como verdadeiro, o pulmão. Professor, mas pulmão é respiratório. Gente, o pulmão, ele tem a grande função de captar oxigênio através do ar, mas ele tem uma segunda função, que é liberar o quê? CO2. Tá, então, professor, CO2 é ar. E aí? É uma substância tóxica. Não é uma substância tóxica? É uma substância tóxica. Não é o pulmão que está eliminando? Não foi o corpo que produziu? Então, o pulmão é sim um órgão excretor. Tranquilo? Claro que o principal órgão excretor do corpo humano é o rim. Beleza? Então, o rim é um órgão que fica na região lombar, ou seja, aqui nas costas, na parte inferior, tá? Ele é do tamanho, ele tem um formato de um feijão, ele é do tamanho, é menor que o teu pulso fechado, tá? Em cima dele existe uma glândula chamada de suprarrenal ou glândula adrenal, que nós não vamos detalhar agora, sim numa próxima videoaula. Ele é um órgão par, então você tem 2 rins no organismo, só que se ele estiver sozinho, ou seja, se você perder um dos 2 rins, o outro rim dá conta tranquilamente do recado. Beleza? Eles são ligados a um outro órgão que fica na região abdominal, na parte da frente do abdômen, chamado então de bexiga. Bexiga, beleza? Então, o rim é ligado à bexiga por um canal chamado de ureter. 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 Então, eu tenho um rim, um ureter, uma bexiga. Do outro lado eu tenho outro rim, automaticamente outro ureter, só que está ligado à mesma bexiga, tá? E a bexiga se comunica com o meio externo através de um canal, então, que a gente chama de canal da uretra. Beleza? Então nós temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga, uma uretra. A uretra nas meninas, ela só tem função excretora. Ela está localizada lá na vulva, rapidinho aqui, ó, lá na vulva, grandes lábios, pequenos lábios, canal da uretra, canal da vagina. Então ela está localizada na vulva, apesar de estar localizada no aparelho reprodutor feminino, a uretra feminina não tem função reprodutiva, só excretora. Já nos meninos, a uretra se liga tanto à bexiga quanto ao testículo. É uma fusão, então, entre a uretra e o canal deferente, formando um único canal por onde passa a urina e o esperma. Então, para os meninos, a uretra tem sim função excretora e reprodutiva. Mas isso nós vamos ver em detalhes do sistema reprodutor, beleza? Outra coisa interessante é que se eu cortar um rim ao meio e olhar ele no interior, você vai ver uma parte da casca que a gente chama de córtex. Córtex. Geralmente, esse é o nome da casca de qualquer órgão. Então, é córtex renal. O meio seria a medula. Então, o que acontece? O meio, ele tem uma parte aqui, ó, que parece, quando você vê anatomicamente o órgão, parece que ele forma cálices. Então, os histologistas chamaram de cálice renal. Logo abaixo, o cálice renal, você tem a pelve renal. Ok? Os dois juntos aqui, ó, nós chamaremos de medula renal. Medula renal. Tá bom? Então, você tem o cálice e a pelve, que é a medula. E a parte externa, o córtex. Mas, chegando aqui perto, só para a gente lembrar aqui está o ureter. Aqui está o ureter, né? Eu fiz um corte aqui, está aqui o ureter, está aqui o ureter. Esta região aqui perto do ureter, então, ela é chamada de bacinete. Bacinete. Onde eu vou começar a depositar a urina,
a urina vem em direção ao ureter e vai em direção à bexiga. Tranquilo? Bom, qual é a função desses dois órgãos? Filtrar o rim. Se a função deles é filtrar o rim, você concorda comigo que tem que chegar sangue no rim. E este sangue tem que ser filtrado. Então vamos dizer que o sangue é sujo. Professor, sujo do quê? Sujo de ureia. Vamos supor que cada pontinho desse aqui, ó, seja uma substância tóxica. Ureia, creatinina, astúrico, amônia. No nosso caso, principalmente ureia. Então você percebe que o sangue está chegando ao rim sujo. E depois ele vai sair daqui limpo. Limpo, sem ureia. Beleza? O vestibular vai questionar você qual é o nome deste vaso que está trazendo sangue do corpo para o rim, rico em ureia, rico em substância tóxica. É a artéria renal. Então essa é a artéria renal. Então a artéria renal traz sangue sujo para o rim. Lá dentro o rim filtra e vai sair então pela veia renal. Veia renal, vai sair agora um sangue limpinho, um sangue livre de substâncias tóxicas. E aí volta para o corpo. Tranquilo? Professor, mas o que aconteceu aqui no meio para o sangue ser filtrado? O que nós temos no meio do rim que filtra este sangue? O nome dessa estrutura é chamado então de néfron. Agora acompanha aqui o desenho do néfron. Vamos então ver como é que funciona o néfron, como é que funciona o processo de filtragem. Então esse aqui é o néfron, tá? Então você percebe que o néfron tem uma cabeça que a gente chama de cápsula de Bowman. Aí ele tem um rabo que se contorce, desce, sobe, se contorce de novo. O primeiro rabo contorcido aqui, eles chamaram então de túbulo contorcido proximal, porque está próximo à cápsula de Bowman. O outro rabo, túbulo contorcido distal, ó, túbulo contorcido distal. Por quê? Porque está distante da cabeça de Bowman. E essa letra U, essa depressão no túbulo, a gente chama de alça de Henle. O final do distal é o ducto coletor. Eu quero que você entenda que aqui em cima existe outro néfron, que aqui embaixo existe outro néfron. É um ducto que vai coletando a urina dos demais néfrons. Belezinha? Do ponto de vista anatômico, gente, onde está o néfron? O néfron, então, aqui está o rim, beleza? O néfron, aqui está o córtex renal, aqui está a medula renal. Então, a cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal, eles ficam no córtex do rim. E você percebe que a alça de Henle fica na medula do rim. Então, eu posso tracejar aqui, ó, tracejar. Esta parte está no córtex, a alça de Henle está na medula. Beleza? Então, onde fica o néfron? Depende a parte do néfron. Córtex e medula. Tranquilo? Bom, professor, eu tenho quantos néfrons no meu rim? Vários néfrons. E como é que ele funciona? Ele vai fazer a filtragem do sangue através de 3 fenômenos que nós vamos numerar aqui. Primeiro vai ocorrer o que nós chamamos de filtração. Filtração. Depois vai ocorrer o que nós chamamos de reabsorção. Então, vai ocorrer uma reabsorção. E por último, então, ocorre o que nós chamamos de secreção. Professor, não estou entendendo. Vamos lá, gente. Ó. Quando a artéria renal entra no rim suja, ela se ramifica em várias artérias. Como é que é o nome da artéria pequena? Arteríola. Então, essa arteríola suja, tá suja, ó. Ah, o que é suja? Suja é cheio de ureia. Esta arteríola chega em um néfron, ok? Cada arteríola vai chegar em um néfron. Então, eu tenho que imaginar que eu tenho vários néfrons do rim. Em cada um desses néfrons chega uma arteríola. Como é que é o nome da arteríola que chega? Aferente. Chegou suja. Se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, com sujeira, ó. Muita sujeira, muita ureia aqui do meio. Se enrola, se enrola, se enrola, se enrola e sai. Quando ela sai, ela é chamada de arteríola eferente. Então, a chegada é aferente, a saída é eferente. E o meio, aquele novelo enrolado, glomérulo. Então, essa estrutura aqui, ó, é o glomérulo. Ah, professor, é muito nome, mas tem que saber, o vestibular cobra.
Então, chegou aferente, glomérulo, saiu eferente. O que acontece? Quando ela sai, você percebe que a quantidade de sujeira diminuiu. A quantidade de ureia agora é mínima, é muito pequena. A maioria acabou saindo daqui, ó. Beleza? Ah, como saiu? Calma aí, tá? Outra coisa que tem que notar é o seguinte, a arteríola eferente, ao invés de ir embora, pô, ela já saiu, já tá limpa, vai embora. O que ela tá fazendo aqui ainda? Não, ela pega, passa, ó, ela passa no meio do túbulo contorcido proximal, passa na alça de Henle, vai pro distal e depois que ela vaza. Para que fazer toda essa volta? Tu já vai entender o porquê. Então vamos ver agora o que acontece aqui. Quando a arteríola aferente suja chega aqui e forma o glomérulo, você concorda comigo que a pressão arterial aqui, ela é muito grande? Sim ou não? Ela está grande demais. Primeiro, porque a artéria está menor. Segundo, porque ela enrolou. E como ela está muito grande, o sangue começa a jogar água fora. Água, ó, água, água. Começa a jogar água. Ah, nunca vi água laranja. Vou representar a água da cor laranja. Começa a jogar água fora. E ela vai jogar esta água, vou escrever aqui, ó, água. Ela vai jogar essa água no interior da cápsula de Bowman. Professor, mas para que jogar água? Ora, se a pressão está alta e eu tiro água do sangue, o volume cai, a pressão diminui. Então é uma técnica para baixar a pressão. E jogou água fora. O que aconteceu? Junto com a água, como a água é um solvente universal, junto com a água foi a sujeira. Ó, lembra da ureia que eu tinha no meu sangue? Ela acabou indo junto com a água. E dessa maneira, então, eu consegui perder tudo que eu tinha, praticamente tudo que eu tinha de ureia, de resíduo, eu consegui eliminar junto com a água. E aí elas foram, então, para o interior do néfron, ó, água. Então vamos fazer até lá, água, 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 água. Aqui tem água, 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 coisa chata, água, água, água. Beleza? E a água, então, carregou toda a sujeira que tinha junto no sangue, porque ela é um solvente universal. Quero que você entenda que esse pontinho aqui é a ureia, sujeira. Beleza? A água é solvente tanto da sujeira quanto coisa boa. Ou seja, talvez, junto com esta ureia, talvez não, é de certeza, junto com a ureia, foi coisas que eu não queria ter perdido e acabaram vindo junto, ó, que eu estou representando aqui em pontinhos azuis, ó, pontinhos azuis. O preto é a ureia, as pontinhas azuis são coisas boas que também estavam dissolvidas na água e acabaram indo embora. Como foi embora, agora tu vai entender por que a arteríola eferente está passando no meio do néfron. Por quê? Porque ela vai fazer com que o teu corpo consiga pegar de volta o que ele não queria ter perdido. Ou seja, tudo que você perdeu na primeira etapa da filtragem, tudo que você perdeu e tu não queria ter perdido, você vai pegar de volta. Beleza? O que é este pegar de volta? Você está pegando de volta aminoácido, aminoácidos, você está pegando de volta sais, você está pegando de volta glicose, vitaminas, hormônios, bicarbonato, ou seja, várias substâncias que você não queria ter perdido aqui, acabou perdendo e você está pegando de volta. Ó, o nome deste fenômeno aqui, ó, da água sair para tentar baixar a pressão e acabar levando coisa boa e coisa ruim, é filtração. Então, no glomérulo ocorreu a filtração. No túbulo contorcido proximal está ocorrendo o quê? Reabsorção. Por que reabsorção? Porque essa glicose você já absorveu no intestino. Agora você está reabsorvendo, porque perdeu e voltou a absorver. Então, no túbulo contorcido proximal, eu reabsorvo coisas que eu perdi no sangue e eu não queria ter perdido. Tranquilo? Como a gente reabsorveu demais no túbulo contorcido proximal, quando essa urina desceu aqui, ó, esta urina agora estava o quê? Muito ou pouco concentrada. Como eu reabsorvi muitos sais,
essa urina o quê? Ficou menos concentrada. E o sangue cheio de sais, glicose, vitaminas que você reabsorveu, ficou muito concentrado. O que acontece agora? Uma nova reabsorção, só que uma reabsorção de água. Água. A água sai do menos para o mais. A água sai do menos concentrado para o mais. A água sai da urina e volta para o sangue, num processo chamado do quê? Osmose. Aí, como eu reabsorvi muita água, inverteu. Ó, aqui ficou muito concentrado, aqui ficou menos concentrado. Então, na descida, reabsorvo água. Na subida, eu vou reabsorver outra coisa. Quem é esta outra coisa que eu vou reabsorver? Sais, principalmente o cloreto de sódio. Então, vou reabsorver sais. Quando chegar aqui em cima, eu continuo reabsorvendo, ó. Continuo reabsorvendo. Reabsorvendo o quê? Água e sais. Então, você percebe que eu reabsorvo em todo o rabo. Eu vou reabsorver em todo o túbulo contorcido proximal, alça de Henle, o distal. E lembra que no início dessa parte da matéria, eu falei que tinha umas duas ureias aqui, ó, que sobreviveram a essa filtração inicial? Elas pensaram, se livramos, né? Conseguimos escapar do néfron. Tamo frouxo aqui, ó. Vamos voltar pro sangue, vamos voltar pro corpo, vamos botar o terror. Não. Quando estas duas ureias chegarem aqui, ó, o néfron percebe então que essas ureias não foram filtradas aqui no início e dão um pé na bunda da ureia e manda a ureia para o lugar dela, que é a urina. Este processo aqui, então, de eliminar o resíduo da ureia que ficou de fora da filtração, a gente chama então de secreção. Então você percebe, olha aqui para mim, ó. Você percebe que aqui, ó, ocorreu o fenômeno número 1. Vamos fazer um esqueminha assim, ó. Fazendo um esqueminha aqui, ó. Néfron. Beleza? Cápsula de Bowman, proximal, alça de Henle, distal. Então, aqui, ó, fenômeno número 1, filtração. E aqui, professor? Reabsorção. Do quê? Sais, glicose, vitaminas, hormônios. Aqui, reabsorção. Do quê? Água. Na subida, reabsorção. Do quê? Sais. Aqui no distal, reabsorção de novo. Do quê? Água e sais. E aqui no finalzinho do distal, secreção de ureia, que é o resíduo que acabou sobrando. Beleza? Então você percebe que ao longo de todo o néfron eu reabsorvo uma grande quantidade do que eu perdi na filtração. Espero que eu tenha lhe ajudado no sistema excretor. É um sistema que cai muito nas provas de vestibular. Uma boa prova e até a próxima aula. Beijo na alma.